Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Geo número 282, hoje é sexta-feira, 19 de abril de 2024, uma semana complicadíssima no cenário internacional. Eu acho que semana pior, talvez tenha sido a última semana tão tensa no cenário internacional, na minha avaliação, tenha sido aquela semana do dia 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas atacou Israel. E digo isso porque no último sábado, né, no dia 13, vocês acompanharam, obviamente, o Irã acabou atacando o território israelense. Mas eu queria voltar um pouquinho só para posicionar a todos. Essa disputa entre Irã e Israel, ela já é antiga, ela iniciou em 1979, quando o regime dos ayatolás, na época o Ayatollah Khomeini, assumiu o governo lá do Irã. Antes disso, Irã e Israel tinham boas relações. O problema de Israel era com os países árabes, lembrando que Irã não é um país árabe, Irã é um país persa, fala farsi, e eles são muçulmanos xiitas, enquanto que os países árabes, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes são muçulmanos sunitas. Pois bem, naquela época o problema de Israel era com os árabes, os países árabes de uma maneira geral. E o Irã, governado pelo Shah Reza Pahlavi, tinha boas relações com Israel, tinham muito boas relações. Mas isso mudou com a chegada dos ayatolás em 1979. Pois bem, 79 também é importante para nós lembrarmos que com a chegada dos ayatolás, para defender, digamos assim, para proteger os ayatolás contra possíveis golpes de Estado, os ayatolás não confiavam muito nas forças armadas iranianas naquela época. Eles criaram a Guarda Revolucionária Iraniana, que é uma força armada paralela a Força Armada do Irã até hoje. E, obviamente, ao longo do tempo foi ganhando muita força, muito apoio em termos de armamento. Então, a grande estrutura militar do Irã está nas mãos da Guarda Revolucionária, que tem, inclusive, unidades da Guarda Revolucionária espalhadas em alguns países amigos, como é o caso da Síria. E aí vamos numa data muito importante para essa análise aqui, 1º de abril. Já comentei com vocês aqui no Conexão Geo, 1º de abril, Israel atacou a embaixada do Irã na Síria, matando 2 generais e outros 5 militares da Guarda Revolucionária. Israel não admitiu ter feito isso, mas todos os indícios mostram que Israel efetivamente fez esse ataque. Pois bem, eu acho que tem todo sentido, e faz todo sentido, não discordo de Israel querer matar esses militares por eles terem participado dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado e de outras ações do Hezbollah. Ou seja, Israel considerar esses militares inimigos do Estado de Israel. Perfeito. O problema foi ter atacado a embaixada do Irã na Síria. Então, isso deixou, obviamente, o governo iraniano numa situação difícil internamente, tinha que responder de alguma forma e acabou que respondeu, né? Então, o ataque, a resposta do Irã acabou acontecendo de uma maneira, digamos assim, especial, porque foram 350 drones e mísseis lançados sobre Israel, mas com o detalhe de que o Irã, pelo menos 24, 48 horas antes, avisou alguns países sobre esse ataque. Os Estados Unidos não têm embaixada lá no Irã, mas recebe informações pela Suíça e também o Irã informou outros países de quando queria atacar e como queria atacar. Mesmo assim, os Estados Unidos teve condições de decolar suas aeronaves, França, Reino Unido, e esses aviões desses países, juntamente com os aviões israelenses, conseguiram abater os drones e os mísseis que o Irã lançou sobre Israel. Mas eu concordo que foi uma linha vermelha, quer dizer, a primeira linha vermelha cruzada foi quando Israel atacou a embaixada do Irã na Síria, como eu falei, no dia 1º de abril. A segunda linha cruzada foi quando o Irã atacou o território israelense no dia 13 de abril. Não interessa que avisou antes, carta marcada, etc. O que interessa é que atacou
e poderia efetivamente algum daqueles mísseis ter passado pelos aviões que estavam no ar, pela defesa antiaérea israelense e atingido alguma unidade militar com mais, digamos assim, com um resultado muito pior. Isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então eu também concordo que o Irã arriscou. Eu achava até, vocês lembram aqui de eu ter comentado no Conexão Gel, de que o Irã ia atacar, ia retalhar numa outra embaixada de Israel, ou seja, uma coisa proporcional. Israel atacou a embaixada do Irã na Síria, 1º de abril, o Irã atacaria uma embaixada de Israel em outro país da região. Não fez isso, preferiu atacar diretamente Israel, a primeira vez que o Irã atacou diretamente o território israelense. Para vocês terem uma ideia, o último país que fez isso, de atacar o território israelense, foi o Iraque, do Saddam Hussein, em 1991, naquela primeira guerra do Golfo. Ele lançou aqueles mísseis Scud, né? Não sei se vocês se recordam, para tentar puxar Israel para a guerra quando o Iraque invadiu o Kuwait. Mas vamos voltar para cá. Então, qual era o cenário dessa semana? O cenário dessa semana é toda aquela expectativa de Israel retalhar, né? Todos os indícios apontando que Israel efetivamente iria retalhar o Irã. E eu mesmo já tinha comentado em um Minuto Conexão Gel durante a semana de que Israel tinha eu via dois cenários, ou seja, eu afirmava que Israel ia retalhar, via dois cenários: um ataque simbólico numa base, numa instalação qualquer iraniana, para dizer que atacou o território iraniano também, etc., ou um grande ataque, um ataque de grandes proporções, coisa que realmente poderia, digamos assim, explodir aí uma guerra na região e que ninguém queria, né? Nós vimos ao longo da semana, inclusive, ministros de Relações Exteriores do Reino Unido, da Alemanha, indo em Israel para demover Israel com relação a essa resposta, o presidente dos Estados Unidos falando que não iria apoiar nenhum ataque de Israel contra o Irã. O mundo todo, todas as grandes potências, bastante preocupadas com essa situação. Pois bem, ontem à noite, né, o horário aqui do Brasil, já era manhã, madrugada de hoje, dia 19, lá no Irã, começou a surgir aquelas notícias de espaço aéreo iraniano interditado e explosões na cidade de Isfahan. Isfahan é a terceira cidade iraniana, onde tem uma das várias instalações do programa nuclear iraniano, porque isso foi uma das coisas também que foi levantado ao longo da semana, que Israel poderia se aproveitar dessa situação de ter que dar uma resposta para o Irã e fazer um grande ataque contra o programa nuclear iraniano. O problema disso é que são várias instalações do programa nuclear iraniano, não apenas uma, e Israel não poderia, se decidisse atacar o programa nuclear iraniano, que está prestes a conseguir a bomba atômica, só lembrando isso a vocês também, Israel já tem arma nuclear, mas o Irã ainda não tem arma nuclear, mas segundo várias fontes, vários especialistas na área, o Irã está a poucos meses, poucos dias, poucas semanas de conseguir ter uma arma nuclear. O problema é colocar essa arma nuclear num míssil, né? Essa que é a dificuldade. Então ficou toda aquela expectativa. Se Israel decidisse atacar o programa nuclear iraniano, teria que fazê-lo contra várias instalações, que o programa iraniano é espalhado, e também, obviamente, as instalações da Guarda Revolucionária Iraniana, para ele não sofrer um outro ataque do Irã contra a sua própria instalação nuclear. Lembrando que o Israel é muito menor geograficamente do que o Irã. O programa nuclear israelense, diferente do iraniano, até pelas dimensões físicas do país, ele é concentrado, ou seja, um ataque do Irã contra o programa nuclear israelense teria muito mais chance de êxito do que o contrário. Então, isso estava na mesa. Então, nessa madrugada, a primeira notícia que surgiu foi de explosões nessa cidade, Isfahan, lá no Irã, onde tem uma das instalações do programa nuclear iraniano e também tem outras instalações da Guarda Revolucionária do país. Busquei, né, acompanhei a madrugada toda a situação, tentando trazer para vocês a melhor atualização possível sobre o que está acontecendo. Muita atenção, o preço do barril do petróleo subiu durante a madrugada e, de repente, os voos foram liberados, voltou ao normal, nenhuma nota do governo de Israel e a última, estou gravando isso aqui para vocês às 6h20 da manhã,
A última informação que vi foi na mídia iraniana gozações em relação a Israel, dizendo que nada aconteceu, de que eles não conseguiram fazer ataque nenhum, nada foi destruído. Ou seja, não sabemos exatamente o que aconteceu. Pode até ter ocorrido de ter sido um ataque de grupos contrários ao regime do Irã, de dentro do Irã, para tentar provocar um conflito, mas também temos informações, inclusive de fontes da Síria, que teve sim um ataque contra uma base militar da Síria, provavelmente perpetrado por Israel. Então ainda está um cenário bastante cinza, mas tudo leva a crer que o Israel deve ter tentado sim um ataque, mas como foi sozinho, não teve apoio dos Estados Unidos, não teve apoio de nenhum dos outros países árabes, Israel focou em Isfahan para dar uma resposta ao Irã, para mostrar que consegue atacar também o território iraniano. O Irã está dizendo que não aconteceu nada, que Israel tentou, mas nada aconteceu, e vai ficar por isso mesmo. Melhor assim, mas a tensão entre Irã e Israel elevadíssima. Qualquer novidade, volto a falar aqui com vocês, porque não é um assunto qualquer, é um assunto que deixa a todos aí bastante preocupados. Temos brasileiros na região, já comentei com vocês sobre o comando da Força Tarefa 151 do Brasil, temos militares brasileiros lá no Bahrein. Não podemos esquecer que ainda tem a questão de Gaza. Israel ainda vai terminar contra o Hamas lá em Gaza, muita coisa ainda para acontecer, e vou estar atualizando vocês aqui no Conexão Geo sobre essa região, esse mundo cada vez mais complexo que nós estamos convivendo. Segundo tema para vocês hoje no nosso Conexão GEL 282 o conflito na Rússia. A gente não pode esquecer, o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e os preparativos da Rússia para uma ofensiva, que eles chamam de ofensiva aí da primavera e verão. Não sabemos exatamente como que essa ofensiva será, o tamanho dessa ofensiva. Por enquanto, as forças russas estão sim avançando lentamente, ali no leste da Ucrânia, naquela região de Donetsk. Como eu tenho falado para vocês, na minha avaliação, o objetivo da Rússia nesse momento é conquistar totalmente a região de Donetsk. Obviamente tem muita preocupação com relação a Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, ela fica aproximadamente 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Há muita preocupação de que a Rússia tenha Kharkiv também como um objetivo militar nos próximos meses. A Ucrânia, dependendo da ajuda externa em termos de armamento, muita dificuldade de recrutamento, falta de pessoal, obviamente, em função do desgaste que o exército ucraniano já sofreu nesse período todo, e o comandante-geral das Forças Armadas da Ucrânia tem, seguidamente, o presidente Zelensky, a mesma coisa, falado que a situação do país está muito difícil. Logicamente, nós não temos muita certeza se os dois estão falando isso para garantir o recebimento ou se realmente a situação está tão ruim assim. Mas vários sites especializados, think tanks especializados em defesa, têm analisado que a situação da Ucrânia está realmente ruim e a vantagem militar neste momento é da Rússia. Alguns ataques pontuais de drones, de mísseis lançados por Ucrânia dentro do território russo, especialmente contra instalações de petróleo da Rússia. A Rússia tem atacado fortemente infraestruturas novamente de energia elétrica da Ucrânia em várias cidades, e vamos seguir acompanhando, porque sem sombra de dúvidas é um conflito muito importante. A Europa, obviamente, preocupadíssima com esse conflito na Ucrânia e como que vai terminar esse conflito, como e quando. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho nessa crise diplomática Equador e México, Venezuela também cortando relações diplomáticas com o Equador, retirando seu embaixador, o México entrando na Corte Internacional de Justiça. Vocês lembram daquele caso de que o governo equatoriano invadiu a embaixada do México lá em Quito para retirar o ex-vice-presidente do Equador, que estava sendo buscado pela justiça equatoriana para cumprir a pena aí de 4 anos por corrupção, e ele tinha pedido asilo político ao México, estava dentro da embaixada mexicana e o Equador foi buscá-lo dentro da embaixada. Então a situação ainda segue bastante tensa entre Equador e México. Também estamos de olho na Guerra Civil do Sudão. A Guerra Civil do Sudão começou no dia 15 de abril do ano passado, ou seja, completou um ano essa semana.
cerca de 16 mil mortos, mas esses são os números, digamos assim, mínimos desse conflito, os números que as organizações humanitárias conseguem contar, digamos assim, não existe um número preciso, e também a estimativa de 8 milhões e meio de pessoas deslocadas de seus lares, digamos assim, sendo que 2 milhões para fora do Sudão. Então, uma crise muito séria, uma crise humanitária muito séria, a ONU bastante preocupada e a imprensa internacional pouco fala desse conflito, dessa guerra civil no Sudão. Outro tema também importante, a gente tem que sempre estar de olho, relações Estados Unidos e China. Essa semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos fez uma reunião em videoconferência com o novo ministro da Defesa da China, que assumiu o Ministério da Defesa da China em dezembro, lembrando que é o primeiro almirante da China a assumir essa posição. Conversaram bastante tempo, de acordo com o almirante lá, o ministro da Defesa chinês, não se falou de guerra da Ucrânia, não se falou de Coreia do Norte, o que eu não acredito, né? Acredito que tenham sim falado de Coreia do Norte, de Ucrânia e mesmo da situação lá entre Israel e Irã. Tema principal, Taiwan. O ministro da Defesa da China voltou a, digamos assim, enfatizar que Taiwan é um problema interno da China. Esse é um ponto importante. E outra coisa, há 18 meses que os dois, né, o ministro da Defesa da China e o secretário de Defesa dos Estados Unidos não se falavam. 18 meses. Então, eles voltarem a se falar, eu acho até um evento importante, uma evolução, né? Estados Unidos e China, as duas grandes potências do planeta, mais ou menos se entendendo, é bom, ainda mais com todos esses problemas que nós estamos tendo aí, guerra na Ucrânia, conflito entre Israel e Irã. E falando também de China, o chanceler alemão, o Olaf Scholz, esteve na China essa semana, a segunda vez no governo dele. O Scholz assumiu na Alemanha em 2021, em 2022 foi à China e foi agora novamente essa semana. Lembrando que a Alemanha é o terceiro país aí de maior fluxo de comércio do mundo em termos de exportação e importação. A Alemanha depende demais, o PIB alemão depende demais do seu comércio exterior, a indústria alemã depende mais disso, e a China é o maior parceiro comercial da Alemanha. Então, o Olaf Scholz, obviamente, foi lá para garantir, porque ele está numa situação dentro da Alemanha de popularidade baixíssima. Nas últimas pesquisas, aí, menos de 20% da população alemã está satisfeita com o governo do Olaf Scholz, e teremos eleições na Alemanha no ano que vem. Outro dado importante, estamos de olho, eleições na Índia, né? Maior eleição do planeta, quase 1 bilhão de eleitores. Vou repetir, quase 1 bilhão de eleitores vão votar na eleição na Índia, que começa hoje e vai até o dia 1º de junho. Ela é feita em fases, ela não é feita não são todos os indianos que votam no mesmo dia nos seus respectivos lugares. É impressionante, para eleger 543 deputados para o parlamento indiano, a Índia tem 2.300 partidos políticos. Quando eu tiver mais tempo, eu quero estudar mais um pouco sobre esse sistema na Índia, porque realmente é de grande complexidade. O importante para nós aqui em termos de geopolítica é que o primeiro-ministro da Índia atual, Narendra Modi, que está no poder desde 2014, deve vencer as eleições. Todas as pesquisas indicam isso. O partido dele deve vencer as eleições e ele deve ir para um terceiro mandato como primeiro-ministro da Índia, um país importantíssimo, maior população do planeta, quinta maior economia, vai ser a terceira maior economia em 2027, 2028. A Índia tem armamento nuclear, tem submarinos nucleares, tem programa espacial, pousou uma espaçonave na Lua ano passado. Eu tô sempre falando de Índia aqui porque acho importantíssimo. Outra informação, para fechar o Estamos de Olho com vocês, uma embarcação foi encontrada vocês devem ter visto talvez no noticiário nacional, noticiário brasileiro, uma embarcação foi encontrada com 9 corpos, mas possivelmente eram 20 pessoas que estariam nessa embarcação numa praia do norte do Pará. Por que isso é um assunto geopolítico importante? Porque essa embarcação não é uma embarcação de qualquer lugar. Ela provavelmente veio da África. Foram encontrados a Marinha, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal estão investigando. A embarcação já foi levada para a base naval de Valdecães, lá em Belém, e já está sendo feito perícia na embarcação. Também já está sendo, o Instituto Médico Legal de Belém já está analisando os corpos que foram encontrados lá, e foram encontrados documentos do Mali e da Mauritânia, ou seja, países da África Ocidental, ou seja, um movimento aí
migratório, digamos assim, uma tentativa de movimento migratório talvez para o Brasil ou para o Caribe e que o barco acabou chegando no litoral brasileiro. Isso só reforça aquilo que eu já falei para vocês da necessidade de termos uma vigilância maior na nossa Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo, e essa embarcação veio navegando e só foi encontrada na praia de Belém. Se a nossa marinha tivesse uma vigilância ativa desse espaço marítimo, nós poderíamos ter detectado essa embarcação mais longe e talvez ajudado a salvar alguma dessas vidas. Só para nós temos isso em mente. E aí vamos fechar com a boa notícia, 19 de abril, hoje, dia do Exército Brasileiro, uma instituição importantíssima para o Brasil. O Exército instituiu essa data, 19 de abril, em função da primeira Batalha dos Guararapes, em 1648. O Exército considera como um episódio fundador da nossa nacionalidade, com luta contra os portugueses e brasileiros contra os invasores holandeses lá em Pernambuco. E eu, nesse momento, aproveito para homenagear o nosso Exército. Tive a oportunidade de já operar com o Exército Brasileiro em várias ocasiões, especialmente quando comandei na Amazônia. Visitar um pelotão especial de fronteira na Amazônia é algo que ninguém esquece. Eu tive a oportunidade de visitar 4 pelotões de fronteira. Nosso Exército Brasileiro é uma instituição, como falei, importantíssima. Todo país forte precisa de instituições fortes e deixo aqui a minha homenagem, o meu respeito pelo invicto Exército de Caxias, Osório e tantos outros verdadeiros heróis desse Brasil. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana. Fiquem bem. Até a próxima sexta-feira.